Boa noite a todos, como é que estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu sei que estamos aí numa pandemia, né, que está assolando o nosso planeta, mas não podemos deixar nossa fé de lado e até mesmo algumas coisas da nossa vida, nosso convívio com a família também não podem ser deixados de lado. Nós precisamos sempre saber nos adaptar às situações, sabermos nos adaptar às provações, às dificuldades que acontecem. Hoje é sábado, nós estamos aqui na cidade tentando manter uma quarentena, uma permanência no domiciliar, vamos colocar assim, mas está sendo muito difícil para muitas pessoas, né? Eu não vou dizer que seja a maioria, mas para muitas pessoas está difícil ficar só em casa. Eu sei que tem que sair para resolver alguma coisa, tem que ir ali no mercado comprar alguma coisa, mas nós precisamos ter consciência de que não tá para ficar para lá e para cá, porque o coronavírus não é brincadeira, é uma coisa muito séria, que não se resolve, como muitas pessoas falam aí, né, vão matar o corona com cana, né, com cachaça, com uísque, não sei o quê. Ah, eu vou ficar bom do coronavírus com um remédio simples, remédio normal. Não é uma coisa simples, né? As pessoas estão se recuperando, sim, estão se recuperando, graças a Deus. Há casos em que está se recuperando, mas a previsão para uma vacina mesmo ainda é para daqui a alguns meses, vai até mesmo daqui a um ano. Não dá para a gente ficar realmente facilitando a propagação desse vírus, porque não tem cura ainda, tem a melhora. A pessoa tem a saúde restabelecida, mas não há uma certeza de uma imunidade, ou seja, ela pode ficar boa do corona e contrair novamente pela falta de cuidado, pela falta de zelo e principalmente pelas aglomerações. É o que mais faz o vírus se propagar. Mas, caso você esteja agora na sua casa, espero que você esteja, a gente pode, nesse programa, compartilhar a leitura do Evangelho de hoje. E desde já que Deus vá abençoando sua vida. Deus já vá conduzindo, dando a proteção necessária, dando a você, a mim, a sabedoria, o discernimento, a obediência, né, às orientações para que possamos combater esse vírus de forma eficaz, porque o melhor antivírus, na verdade, vai ser a gente mesmo. É o nosso comportamento, é a nossa postura que vai ser o antivírus para essa situação, né? Juntamente com a nossa fé e juntamente com as orientações que nos são passadas, as orientações oficiais, certo? É muito importante que você se oriente, que eu me oriente pelas orientações oficiais dos profissionais que estão aí atuando na área, dos países que estão enfrentando essas situações. Então nós temos aí vacinas, temos várias drogas, né, medicamentos que estão sendo testados. Estão conseguindo algum resultado? Sim, mas vamos devagar, não vamos nos apavorar para querer sair comprando remédio na farmácia, sem ter uma orientação correta, não é assim. O tratamento é feito cada paciente de uma forma diferente, existe a dosagem, existem os casos em que vão tomar a medicação. Então, o que tem certeza até agora é que não se tem uma cura para esse vírus. E vai custar um pouquinho, alguns meses ou um ano, como eu já falei, vai ser é o tempo previsto. A previsão para o Brasil, analisando o que está acontecendo agora, a partir do que já aconteceu em outros países, não é uma previsão muito boa, né? Não se iluda com os números pequenos que estão sendo mostrados por dois motivos. Primeiro, porque estamos no início dela aqui no Brasil, vamos colocar assim, início dessa pandemia, estamos no início. E o segundo motivo é que o resultado para o vírus ele demora. Então, quando alguém dá um resultado positivo, não significa que só aquela pessoa naquela cidade está com coronavírus. Pelo contrário, pode ter e certamente tem mais gente. A gente tem que ter todo o cuidado e toda a prudência do mundo para podermos lidarmos, porque
todos os países estão caminhando no mesmo ritmo. Até porque de início não tomam as medidas corretas. E o Brasil, embora que tente tomar, mas também demora muito. É uma questão também que demora, porque tem muitas questões envolvidas nessa questão do vírus. Todos os países não tomaram medidas imediatas e drásticas, foram esperando. Vamos esperar primeiro um caso suspeito. Vamos esperar primeiro qual é a situação. Vamos nos preocupar só se alguém teve contato com alguém que tem o vírus. E não é assim. São esses passos devagar que faz com que o vírus, olha, se alastre com força. O Brasil, como outros países que você vê, que você pensava assim, nossa, é um país de estrutura, quase não deu conta do recado. E ainda está na luta lá, né? Para conseguir lugares para colocarem seus pacientes, máquinas de respiração e tudo, né? No Brasil, a situação é muito mais difícil ainda. Então a gente não pode vacilar, não é uma doença leve, embora tenha pessoas que tenham adquirido a versão mais leve do vírus. Mas a versão mais pesada dele é complicada. É uma coisa muito angustiante que os sistemas de saúde, até mesmo de países de primeiro mundo, estão suando para darem conta. E a gente aqui brincando, a gente levando na brincadeira, no mau sentido da palavra. Eu não vou dizer para você que você perca seu humor, que você perca sua fé. Não. Porque é melhor você manter um clima tranquilo do que você entrar no desespero. A gente não pode brincar demais, mas também não pode entrar numa paranoia que complica a nossa vida, complica até o nosso psicológico, complica o nosso corpo também. A gente tem que tentar manter a calma, seguir as orientações. Quem for de rezar, faça suas rezas, suas orações. E é assim que a gente vai enfrentar. E principalmente agora com esse chamado para quarentena. Nova York já entrou em quarentena, certo? E é o erro de sempre, né? Espera aumentar o número de infectados para fazer uma quarentena. Eu não sei se isso é um protocolo, mas se for um protocolo internacional está errado, na minha opinião, num caso desse. Num caso de um vírus que se espalha com tanta facilidade, um protocolo demorado desse é complicado. Então tem tudo para o vírus se alastrar. Então, gente, em meio a tudo isso, né, aqui na minha cidade, que é Araçagi, uma pequena cidade da Paraíba, que não tem nenhum caso confirmado, mas já tem suspeitos, e isso não é um bom sinal, viu? Começa assim, mas nós temos que manter a nossa calma. Nós não podemos esperar ter um caso confirmado, 3, 4 casos, 5, 10, porque o crescimento quando vem já é rápido. A gente tem que começar a ter cuidado agora, sair de casa o mínimo possível. Aqui já tem todas as repartições públicas praticamente estão fechadas, né? Alguns comerciantes já trabalham com máscaras, que é o correto também. Tem uma previsão também de... Não é uma previsão, está na prática já, né? Em João Pessoa já é prática. A polícia já está nas ruas para fechar o comércio, né? Eles não vão sair fechando, claro. Não vão sair necessariamente na violência. Mas se as pessoas insistirem na teimosia, a coisa vai complicar, né? Já tem vídeos aí que a polícia tem que usar força para tirar as pessoas da praia. É complicado, né? Porque pede pelas mídias, depois passam os bombeiros pedindo para as pessoas ir embora, depois vem a polícia, as pessoas não saem. Aí vai ter que ser tirada a força, meu amigo. Se você não quer sair por bem, você vai sair por mal. Porque você não está pensando nem em você e nem nos demais. É complicado, né? E é nesse clima que estamos aqui. A Araçagi também já foi convocado, já foi solicitada a quarentena também, que ficássemos em casa a maior parte do tempo possível, né? Você sair necessariamente só se você realmente tiver que sair. Evitar viajar. Se você está chegando de viagem numa cidade, você mesmo tem a consciência. Se coloque em quarentena, não espere você ter sintomas não, porque 80% das pessoas que passam o vírus são as que não têm sintomas. Porque elas pensam que pelo fato de não ter sintomas, não tem sintomas,
ela pode fazer o que quiser, vai onde quer, não tem cuidado nenhum, porque ela não sente nada. E isso faz parte até do protocolo inicial. Não, se você não tem sintoma, não tem que você se preocupar. Não é bem assim. Né? Se você não tem sintomas, mesmo assim você tenha todos os cuidados, especialmente se você está vindo de viagem ou se você vai viajar. Não tá sendo fácil realmente, né? Mas ainda tem gente que dá um jeito de viajar, né? Tem gente chegando de Araçagi, tem gente saindo de Araçagi. Então, onde você chegar, gente, pelo amor de Deus, tenha consciência. Não trate isso como se não fosse nada, não. Busca na internet, ver alguns vídeos como é que um paciente de coronavírus fica. É algo angustiante, algo angustiante. Já tem vídeos aí do Brasil mesmo, de pessoas chegando lá com sérios problemas de respiração e não tem um atendimento. Até mesmo com medo os funcionários com medo de atender, enfermeiros com medo de atender porque não tem o equipamento suficiente. Porque nos países de primeiro mundo, os caras vão atender esse pessoal que chega com sintomas do corona, pelo menos suspeito, né? Mas já bem acentuado, é um problema de respiração grave, pelo quadro indica ser corona, vírus, Covid-19, eles vão com todo o equipamento, eles vão todos fechados. Aqui você não tem praticamente esse recurso, não tem, raramente. E fica complicado. Aqui no Brasil vai ser muito complicado se essa pandemia tomar a mesma proporção, porque vai ser muito maior. Porque se em país de primeiro mundo está enorme, aqui vai ser complicado. Então, junta a isso uma falta de estrutura, junte-se a isso uma teimosia das pessoas, junte-se a isso ignorância, junte-se a isso egoísmo, aí você vai ver o resultado, infelizmente. Mas sempre há tempo de você mudar. Você que está assistindo essa live, você pode também dar o seu passo. Você pode dar o seu passo, gente. Por que as cidades ordena que os cinemas fiquem fechados, que os shoppings fiquem fechados, que as praias sejam praticamente interditadas, piscinas? Porque se deixar aberto o pessoal vai mesmo. Vai. Daqui a pouco, ó, já chegou a ordem de uma pessoa, polícia, né? Vai chegar nas outras cidades, não se preocupe. Vai chegar em Guarabira, que está aqui do lado. Creio que vai chegar aqui em Araçagi também. Mas eu espero que não chegue, entendeu? Nós temos que estar preparados. Se chegar, continuemos na calma, continuemos nas orientações e continuemos confiando, ok? O nosso pior inimigo nessa epidemia, muitas vezes, somos nós mesmos. Quero lembrar que nós católicos estamos no tempo da Quaresma, celebrando ainda esse tempo de penitência, de oração. Aqui já não há mais, na nossa diocese já não há mais missas públicas, na arquidiocese também. As missas agora é só com o padre e uma equipe reduzida ali que auxilia ele na celebração. E será transmitida ao vivo, ou seja, é a mesma medida que a Itália tomou, para você ter uma ideia. Estamos numa vantagem porque estamos vendo a experiência dos outros países. Então isso ajuda a tomarmos algumas medidas, né? Serve um pouco de exemplo para nós. Demoraram para tomar essas medidas, a Itália demorou muito, a Europa demorou muito, Estados Unidos também está, como é que diz, demorando também, né? Embora são duas cidades que entraram em quarentena nos Estados Unidos, duas cidades, Califórnia e Nova York até agora. O presidente Trump já elogiou a atitude, mas ele acha que não precisa de quarentena no país todo. Precisa. O Bolsonaro acha que não precisa cancelar voos normais, né? Precisa. Quase que ele não fechava as fronteiras. Fechou primeiro a Venezuela lá, né? Aí acho que o pessoal cai em cima dele, a equipe dele, o ministro da Saúde, que é um cara muito sensato, aparenta ser, né? Dentro do possível. Eu acho que esse pessoal pega no pé dele e volta atrás. Os governantes também têm muita cabeça dura, não é só Bolsonaro, não. Não é só direita. Essa questão está acima. A China é de esquerda. E demorou muito para tomar uma atitude. Daí, ó, cresceu imensamente lá. Itália demorou, cresceu imensamente os números de casos, né? Qualquer país que demore para tomar atitudes mais severas, vai levando
Vamos dar um passo de cada vez. Não, gente, não estamos nesse tempo de dar um passo de cada vez, não. Não estamos no tempo de esperar primeiro o caso acontecer. Não estamos no tempo de esperar a primeira suspeita acontecer. Não. É o grande erro que estão cometendo aí os governantes e as pessoas. Às vezes o governante toma uma atitude, embora que demorada, mas o povo não toma. Né? Em grande parte. Fica complicado. Né? O Evangelho diz assim, ó, vamos lá. Parábola do fariseu e do publicano. Nós somos um pouco de cada aqui. Há momentos em que nós estamos mais fiéis a Deus e já nos achamos. Ah, o pecado não vai tocar a minha casa, a enfermidade não vai tocar a minha casa de jeito nenhum, não vai ter enfermidade na minha casa. Se tem enfermidade na casa de fulano é porque ele é pecador, ela é pecadora. Por outro lado, agimos como publicano. Nós reconhecemos nosso pecado, mas não fazemos nada para mudar. Saímos da igreja do mesmo jeito. Como eu falei no início, esse evangelho tem a ver com a situação hoje do Covid-19? Tem um pouquinho a ver, sim. Por causa dessa questão do se achar já o autoimune. Né? Eu sou o autoimune, o vírus não vai chegar em mim. Eu não preciso tomar cuidado nenhum porque eu já sou autoimune. É o orgulho, muitas vezes. Ah, não vou ouvir as orientações dos profissionais, não. Quem sabe sou eu. E muitas vezes acaba pagando por essa desobediência. Então tem muito a ver com isso aí. Né? Um ser tão microscópico que até com água e sabão você se livra dele, mas que por causa do teu orgulho ele pode te matar. Olha só. Né? É um vírus microscópico, mas que você pode se livrar dele com álcool em gel, água e sabão. Coisas simples, né? Água e sabão principalmente, é mais simples ainda, é o principal. Não precisa você estar correndo atrás de álcool em gel desesperado. Enquanto não chega, se acalma, porque o principal é água e sabão. Coisa simples, você se livra do vírus, mas por orgulho, né? Eu não vou dizer que quem lava as mãos, né, com sabão, usa álcool em gel, tá com a máscara, né, não será atingido, mas está fazendo sua parte. Então a cautela é sempre fundamental. Por isso que eu volto para o assunto do Covid-19. A cautela, a precaução, gente, não é falta de fé, não. Tem alguns exemplos na Bíblia que nós vemos isso de grandes servos de Deus que foram de encontro à morte. São os mártires, né? Já tem outros que não foram de encontro à morte, eles fugiram da morte. E fizeram o que é certo. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. A família de Jesus. José, Maria e Jesus. Foram avisados em sonho que Herodes, o tetrarca, ia matar as crianças com menos de 2 anos de idade. O que foi que eles fizeram? Vamos ficar aqui porque estamos com o Filho de Deus nos protegendo e nada vai nos acontecer? Não. Pegaram o menino e foram para o Egito, foram para bem longe, para escaparem da morte. Quando Jerusalém foi tomada pelo imperador Tito, no ano mais ou menos 70, 72 depois de Cristo, Cristo já tinha subido aos céus, ele disse que isso ia acontecer, né? Antes de ser crucificado, Jesus disse que Jerusalém ia chorar muito. Isso nos anos 30, né? No tempo de Cristo. 40 anos depois, em 72, no primeiro século, o imperador romano Tito dominou Jerusalém, dominou o templo de Jerusalém, colocou lá deuses pagãos e depois destruiu o próprio templo em si. E o que foi que os cristãos fizeram? Não, vamos ficar aqui para morrer? Não, não é assim que funciona o martírio, não. Eles fugiram, os apóstolos fugiram no sentido bom da palavra, eles foram para outras cidades para não serem mortos ali em Jerusalém. E viviam saindo de cidade em cidade, gente. Quando começava a perseguição na cidade onde eles estavam, eles iam para outra. Eles não pensavam assim, vou ficar aqui porque aqui eu vou ser morto e serei um mártir. Não. Paulo ia ser condenado pela
ia receber uma condenação de morte em cruz, ia ser crucificado porque ele se tornou cristão. E o que Paulo fez, São Paulo? Ele recorreu ao seu direito de cidadão romano de não ser crucificado, mas sim de ser decapitado. Então São Paulo morreu decapitado, ou seja, a cabeça dele foi arrancada com uma espada. Ele recorreu, é uma morte mais rápida do que a crucificação. Foi um erro de São Paulo? Não, foi um direito dele. Ele poderia ter dito assim, não, eu vou ser crucificado e morrer como Jesus, igual São Pedro falou. Mas cada um é cada um. Então o martírio, ele funciona de uma forma seguinte, é quando você não tem mais para onde ir, chegou a tua hora, aí você vai ser mártir. Não é assim de uma hora para outra. Os cristãos, quando eram perseguidos pelo Império Romano, também eles se escondiam nas catacumbas, para não serem presos, para não serem capturados, para não serem mortos. É covardia, é falta de fé? Não. A mesma coisa acontece semelhante hoje. Quando você toma cuidado, a igreja diz para não abrir a igreja, não ter mais cultos públicos, não é falta de fé, não. Porque a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o Salmo 90, né? Quem está na proteção do Deus Altíssimo não tem o que temer, vai cair 10 mil à tua direita, não sei quanto à esquerda, você não será atingido. Isso é verdade. Mas não quer dizer que você vá agora ir de encontro à morte. Eu estou sabendo que por exemplo, o Covid foi reconhecido num bairro aqui, e como eu tenho fé, eu vou ir e vir para a igreja sem máscara, não vou usar álcool em gel, não vou usar sabão. Você vai muito provavelmente ser infectado. Como houveram padres, né, que foram infectados, não por negligência, mas por um chamado maior. Foi um martírio, né, dos nossos tempos. Eles foram, mesmo com equipamento, assim, um mínimo necessário, eles iam administrar os sacramentos aos pacientes com coronavírus, né, já diagnosticados com coronavírus. Eles iam e acabaram sendo infectados e morreram também. Padres, né, muitos cristãos também. Aí é diferente, porque foi uma escolha deles, né? Eu não vou, fizeram por amor ao próximo. Então, mesmo com a proteção mínima que foram ao encontro, mas eles sabiam do risco de serem infectados. Então, eles foram em nome de servir o próximo. Então, foi um motivo nobre. Não foi uma mera negligência egoísta. Não. As igrejas fechadas, mas os padres, as freiras, elas iam de encontro a quem precisava dele, como os próprios enfermeiros também. É uma vocação semelhante. A vocação dos religiosos e religiosas é doar a sua vida. Quer dizer que todos precisam fazer isto? Não. Aqueles que sentiram o chamado, não, eu não posso ficar aqui na minha casa, eu vou até o próximo levar a Eucaristia, eu vou até os infectados levar a Eucaristia, é o martírio que ele sentiu esse chamado, que ele escolheu abraçar. Como também não está errado quem fica em quarentena na sua casa. Aquele padre que fecha a igreja, celebra só com aquelas pessoas reunidas, ou nem celebra, né? Celebra em casa mesmo, na casa paroquial. Porque a situação não está fácil. Então não é à toa que estamos sem missas. Não é à toa, é porque a situação realmente está muito séria. Não é uma simples gripe, é algo mais sério. Então a gente tem que ter essa questão da humildade no nosso coração. Sem a humildade, esse vírus vai tomar conta. E sem a humildade, a nossa alma é tomada pela soberba. O nosso corpo padece e a nossa alma padece também. Tudo por conta de quê? Da soberba, do orgulho, da desobediência, da negligência, do egoísmo. Temos que pensar no próximo. Temos que pensar principalmente nos mais vulneráveis. Temos que pensar em nós mesmos também, em nossa família. Mesmo quem não tem família, pensar em si também. Isso é o mínimo que um cristão precisa viver. A quarentena é uma atitude cristã. Padres irem de encontro aos infectados e administrar o sacramento também é uma atitude cristã.
Cada um vai ter o seu direcionamento, entendeu? Então eu espero que tenha ficado entendida essa palavra de hoje. Você pode até ler novamente na sua casa, é Lucas 18, 9 ao 14. Eu vou encerrar por aqui esta live.